Dúvidas sobre como funciona o pagamento do FIES? Vale a pena pagar antecipado? A gente ganha desconto por isso? É uma escolha inteligente? São dúvidas muito comuns. E se você as tem, também fique tranquilo que nesse vídeo eu vou esclarecê-las. Também não é muito difícil a gente abrir sites na internet e encontrar relatos como esses aqui, que tem uma reclamação sobre o pagamento antecipado do FIES, aonde a instituição financeira acaba respondendo que, conforme a cláusula do contrato que a pessoa assinou, não dá direito a desconto. Então, nesse vídeo eu vou explicar como funciona o processo de amortização, quais são as fases do FIES, vou falar se vale a pena ou não antecipar o pagamento do FIES, mas essa explicação eu vou dar lá no quadro branco e enquanto eu me desloco até lá, vamos acompanhar a vinheta. Então vamos lá, já chegamos aqui no quadro branco, enquanto a gente vai se instalando, tomando uma aguinha, já fica aquele convite para você se inscrever aqui no canal, se é a sua primeira vez, e obviamente que ao longo do vídeo eu espero ter o like como forma de retribuição a esse conteúdo. Vamos falar aqui primeiramente sobre os períodos, compreender quais são as fases aqui do FIES. Então a gente tem, vamos imaginar que a sua faculdade seja de 10 semestres. Então vamos imaginar que você conseguiu acessar o FIES somente no segundo semestre, ok? E aí restaram 9 semestres. Esses 9 semestres, a esse período, que equivale a 54 meses, em que o FIES vai ajudar a pagar a sua faculdade, nós intitulamos, nós não, o FIES diz que é a fase de utilização. Então, nesse período, você não vai pagar o FIES ainda. Você vai pagar apenas uma taxinha. E eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para um vídeo mostrando todos os detalhes sobre o que você vai pagar nesse período aqui. Não vou aprofundar esse vídeo para o conteúdo não ficar repetitivo, obviamente. Então, depois que você se formou, vamos imaginar aqui, formatura. Beleza. Aí você tem a fase da carência, que pode chegar até 18 meses. E eu também explico o que você paga, o que você não paga durante esse período lá no outro vídeo. E aí nós vamos para a última fase do FIES, que é a mais longa, obviamente, a fase de amortização. Nesse período aqui, nessa fase, você efetivamente começa a pagar a sua dívida com o FIES. Aí a gente pergunta, tá bem, mas e se o período de utilização, nesse meu exemplo, é composto por 54 meses, mais o período de carência, 12 meses, qual é o período da amortização? O período da amortização sempre vai ser 3 vezes o período da utilização. Então, se você tem 54 meses, que é a quantidade de meses em que o FIES ajudou a pagar a sua faculdade, você multiplica isso por 3, que dá, neste meu exemplo aqui, o equivalente a 162 meses. Isso aí. Então aqui nós temos o período de amortização de 162 meses, quer dizer que você vai pagar essa dívida em 162 meses após a sua formatura e após o período de carência, se você contratou. E aqui tem um detalhe importante, o período de carência você contrata quando você assume o financiamento. Não adianta depois você querer ter um período maior ou menor. O que você tem que atentar aqui? Já a primeira dica muito importante. Os juros, o custo dessa dívida toda, é calculado, um dos fatores que aumenta muito o custo, que aumenta o juro que é aplicado sobre essa dívida, é o prazo. Ok? O prazo pelo qual você está com esse dinheiro emprestado. Então, nenhuma instituição financeira vai pegar o dinheiro para você, vai pagar a faculdade para você, vai deixar um tempo rolando e não vai cobrar juros sobre isso.
Então, mesmo que você tenha um período de carência aqui, que você pode escolher qual período você quer, no máximo é 18 meses. Agora, se você também não quiser período de carência, não precisa, né? E aí já vai encurtar o tempo da sua dívida. Então, é importante que você considere isso no momento que você está acessando ao financiamento, né? Agora, se você já tem o financiamento, está pagando, talvez você está nesse período de amortização, você não sabia desse detalhe antes, ok? Faz parte, acontece. Você está nesse período de amortização e aí você diz assim, tá, mas e aí, vale a pena a gente antecipar, pagar antecipado, reduzir esses 162 meses? Né? E aí que eu vou relembrar aquela reclamação que nós vimos na abertura do vídeo, lá no site do Reclame Aqui, era justamente sobre isso. Né? O formando, a formanda queria pagar antecipado, queria pagar essa dívida aqui, só que ela queria um desconto, porque se você perguntar para qualquer pessoa se vale a pena pagar uma dívida antecipada, é muito provável que ela diga sim, é muito bom, porque daí você fica sem dívida. Mas na verdade não é assim. Para você pagar uma dívida antecipada, você precisa ver se você ganha um desconto com aquilo, se é vantajoso ou não. Senão você pega o restante desse seu dinheiro e aplica. Agora, como você vai descobrir se é vantagem ou não, né? Você ir, por exemplo, ao banco, à instituição financeira e querer pagar ela de forma antecipada. Agora, o que é importante então você saber para a gente avançar no conteúdo e entender se é interessante no seu contrato você fazer pagamento antecipado ou não? Nós temos o chamado sistema de amortização. No mundo existem vários sistemas de amortização. E eu não vou dizer aqui que todos os FIES, todos os financiamentos pelo FIES utilizam esse sistema que eu vou mostrar aqui, porque também pode existir, né, mudanças ao longo do tempo, enfim, mas a maioria, se não praticamente todos os financiamentos do FIES, se utilizam do sistema de amortização Price. E essa parte do vídeo é importante para você que ainda não acessou, pretende acessar o financiamento, você diz, tá, legal, não sabia desse detalhe aqui, vou ter que prestar atenção, né? Quando eu for à instituição financeira fazer o financiamento, assinar o contrato, eu tenho que prestar atenção qual é o sistema de amortização. 99% vai ser o Price. Se você está pagando, está no período aqui de amortização, né? Agora talvez surgiu essa dúvida para você, poxa, mas qual é o sistema de amortização utilizado lá no meu contrato? Quando eu assinei, eu não sabia disso. Eu vou dar uma olhada. Então você vai lá, pega o seu contrato agora e vê qual é o sistema de amortização que foi contratado. Cada sistema de amortização estabelece uma dinâmica com a qual, com a forma pela qual a dívida é liquidada e a forma também como os juros incidem nessa dívida. Então não tem a ver com o percentual de juros. O percentual de juros pode ser igual. O sistema de amortização é que vai fazer a dinâmica do juro ser diferente um do outro, né? Como é que funciona no Price? Vamos imaginar que você tem aqui uma linha do tempo entre o período que você inicia a amortização, vamos chamar aqui o período A, e o período B, onde você conclui o seu pagamento. Talvez seja um momento mais esperado, né? Eu vou mostrar por essa linha azul, né, como é que funciona, se você for olhar isso no demonstrativo das mensalidades da sua dívida, né, como é que vai funcionar? Mais ou menos assim. O que é essa linha azul? Essa linha azul aqui representa a amortização de fato, o valor amortizado da sua dívida, que eu gosto de falar que é o capital que você pegou emprestado. Então aqui, efetivamente, você chegou, por exemplo, em 100% da sua dívida paga. Só que você diz assim, poxa, Eduardo, mas eu tenho aqui os períodos, o primeiro mês, o segundo, o terceiro, né? E assim sucessivamente. Vão sendo os períodos, nesse exemplo aqui, 162 meses. O que acontece? A minha parcela, ela não é crescente. Eu não começo a pagar R$100 e aí eu termino pagando R$500, por exemplo, por mês. Eu começo pagando o valor, determinado valor, vamos imaginar aqui R$400,
E esses R$ 400 se prolongam durante todo o período de amortização, que nesse exemplo, 162 meses. Inclusive, isso é um argumento de vendas para o gerente do banco, lá para a instituição financeira, dizer o seguinte, te oferecer essa tabela price. Ele diz o seguinte, a sua prestação vai ser fixa, não vai existir reajuste nenhum, independente do cenário econômico, a sua prestação é fixa. Como a sua prestação é fixa, você tem uma grande parcela aqui, o meu gráfico não está proporcional, obviamente, em escala, mas você tem uma grande parcela aqui, toda essa área rachurada em vermelha, que é a composição dos juros. Que é a composição dos juros. Então, essa parte vermelha aqui é juros. Então, vamos imaginar que você esteja começando a pagar uma parcela de R$ 400, provavelmente 398 vão ser relativas a juros. E a amortização vai ser de R$ 2. Então, você pagou R$ 2 a sua dívida e pagou 398 de juros. Normal, ok? Regra do jogo, não tem nada de mistério aí. Se você não sabia disso aí, já deixa um like no vídeo aqui, porque você vê como esse conteúdo é importante. Só que o que acontece, né? Ao longo do tempo, você vai pagando juro, que é toda essa parte rachurada em vermelha. De novo, né, eu não coloquei o gráfico em escala, talvez a área vermelha esteja um pouco exagerada, mas se você for ver, a dinâmica do sistema de amortização price é bem assim. E aí você chega na metade da dívida, diz assim, poxa, agora eu quero ver se eu consigo antecipar. Né? Rolou um dinheiro legal, vendi o carrinho, fiz alguma renda extra aqui, agora eu quero ver se eu consigo antecipar essa dívida. Você vai na instituição financeira e você quer pagar antecipado o restante da dívida, só que você quer o quê? Você quer um desconto. Você quer um desconto. Pois se não houver esse desconto, não é vantagem. Entendeu? Não é vantagem. Por quê? Porque você já pagou praticamente metade da dívida que você foi pagando, foi tudo em juro. Você já antecipou o juro para o banco. Você já antecipou o pagamento do juro. E agora que você pagou todo o juro pelo período total, metade dos juros aqui, aí você quer liquidar o restante da dívida e eles não vão dar desconto para você, eles estão cobrando inclusive esse juro restante e o restante da dívida que você tem da amortização do seu capital, convenhamos, não é interessante. Por quê? Porque você está pagando antes aquilo que você levaria 162 meses para pagar. Aí você diz, Eduardo, mas eu prefiro me ver livre de dívidas e tal. A gente tem que ser inteligente com o nosso dinheiro. Nós não podemos fazer isso aqui uma verdadeira burrada, uma verdadeira burrice com o dinheiro que a gente vai fazer aqui. E aí por isso que aquela pessoa que a gente viu na reclamação lá do Reclame Aqui, ela foi à instituição financeira, quis fazer esse pagamento antecipado, não ganhou desconto e o gerente do banco respondeu de maneira correta para ela. Respondeu de maneira correta. Por quê? O contrato dela foi feito pelo sistema de amortização Price, não dá direito a desconto. Você diz assim, tá, peraí, Eduardo, mas olha só, eu tenho um exemplo em que a pessoa foi lá e pagou um valor a mais, né, não liquidou o total da dívida, mas sei lá, deu R$ 20.000 a mais e o banco reduziu a parcela. Então, ao invés de 400, agora a pessoa está pagando 350. Perfeito. Mas veja só, o que a instituição financeira fez aqui? Ela não reduziu o juro, ela apenas recalculou, o valor da sua dívida agora é menor e fez isso aqui. Reduziu a sua parcela mensal, mas a proporção de juro ela ainda está cobrando sobre toda essa dívida. Se você tem dúvida quanto ao seu contrato, se você tem dúvida quanto ao seu financiamento, como funciona certinho, né, o que dá para fazer, que estratégia dá para fazer para negociar ele, se é vantagem ou não, você pode estar contando com a minha ajuda. Eu deixo sempre o link da mentoria aqui na descrição do vídeo, você pode estar agendando a mentoria
para conversar comigo e tirar as suas dúvidas. Agora eu quero saber de você, se você já tem o sistema, o financiamento, você já pensou em antecipar, já teve alguma experiência dessas com instituição financeira? Como foi? Deixa o seu comentário aqui no vídeo que eu vou ficar muito feliz em saber e vou te responder pessoalmente. E eu também quero te falar de uma lei que o governo federal editou em 2023, a Lei 14.719, que está dando uma sugestão de desconto, 12% de desconto para aquelas pessoas que estão já na fase de amortização, estão conseguindo pagar em dia o FIES. E para explicar um pouco melhor essa lei, como você pode se utilizar das vantagens para daí negociar antecipadamente, eu fiz outro vídeo aqui no canal, que estou deixando o banner aqui ao lado para você clicar e assistir ele. Nos vemos lá!